Olá, apostadores! Esse vídeo nós estamos gravando para tirar algumas dúvidas do pessoal que mandou mensagem para nós, fazendo umas perguntas a respeito do nosso método. Então, para deixar mais claro, nós vamos separar em tópicos para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Antes de começar as explicações, eu quero agradecer os clientes aí que mandaram algumas sugestões para nós, contribuíram bastante com algumas informações, o pessoal que manda mensagem falando que já conseguiu alguns resultados, parabéns aí, continua se empenhando, porque vocês sabem que nosso método é baseado em ganhos frequentes, tá? Então não é para se alegrar com os primeiros ganhos e parar, é necessário continuar, tá bom? Então, ó, quero agradecer o Marcelo Cordeiro, ele ajudou bastante aí com algumas informações que ele passou para a gente. É um cara que tem um espírito aí de colaboração e isso é muito legal, é justamente a nossa proposta. A gente quer agradecer também o Márcio Godinho. Teve até uma coincidência aí porque ele teve uma ideia de passar para a gente uma técnica chamada Esquadra de Morgan, que na verdade é um tema matemático e ele pode ser aplicado em loterias e não só a Loto Fácil. E por uma coincidência, na semana passada, nós estávamos trabalhando justamente numa planilha que é uma das próximas planilhas que nós vamos entregar para vocês. Então, o Márcio acabou dando essa ideia aí e foi uma coincidência aí. Então, a gente quer agradecer também o Márcio Godinho. Como que é o nome do rapaz? Osildo. O Osildo, ele deu na verdade, ele alertou a gente sobre um problema que tinha na planilha e isso daí ajudou a gente a conseguir fazer a atualização rapidamente, então a gente quer agradecer o Osildo também. Teve um pessoal nos comentários lá do vídeo que também contribuíram bastante aí com algumas ideias, não vou lembrar o nome do rapaz, mas ele fala sobre um assunto que inclusive é uma das atualizações da planilha, que é se concentrar nas dezenas que não apareceram, tá? Inclusive é um dos assuntos que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então vamos lá, a gente tem muito assunto para tratar, então vamos colocar por partes, tá bom? A primeira coisa, as pessoas elas não entenderam direito a ideia das 16 dezenas que nós colocamos, tá? Como fazer apostas com 16 dezenas. Quem é apostador aí já está acostumado a fazer, não tem nenhum problema, entendeu logo de cara. Mas quem não tem o costume de fazer aposta ou não conhece muito de estratégia, não entendeu direito o que nós queríamos propor. Então, nós vamos explicar de uma forma mais simples, tá bom? Olha só, aqui em cima eu vou colocar uns números. 1, 2, 4, 5... 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17... eu vou até aproveitar aqui e vou digitar o número repetido. Essa é uma atualização que nós fizemos na planilha. Agora ele avisa se você digita um número repetido, tá? Para facilitar aí no jogo de vocês. 17... 21, 22 e... esse daqui eu não vou colocar apenas 15, tá bom? Então, ó, nós temos 15 dezenas aqui em cima e ele só consegue fazer um jogo. Quando você pega um cartão na lotérica e preenche com 15 dezenas, é um jogo, acabou, ponto final, tá bom? Pronto. Quando você coloca 16 números... Olha só essa parte de cima aqui, tá bom? Quando você coloca 16 números num cartão, ele gera 16 combinações. Isso porque o computador da lotérica só consegue apostar em 15 números por vez, tá bom? Então, quando você preenche um cartão com 16 dezenas, ele vai formar 16 apostas, tá? Então, é isso. Essa é a primeira explicação básica. Aí... o pessoal que já está acostumado a fazer aposta com 16 números fez um questionamento para a gente. Mas é tão simples pegar um cartão e digitar e escrever 16 números, para que usar uma planilha dessa?
Olha só, quando vocês colocam 16 números, ele desdobra aqui em 16 jogos, tá? Só que dá uma olhada aqui do lado. Olha a análise que ele faz. É por isso que nós preparamos essa planilha. Então, a planilha, o que ela vai verificar? Se você colocou uma quantidade par e ímpar de números, que está correspondendo a essa tabela. Se estiver correspondendo à tabela, então ele vai mostrar, ok, está na média, ou dá para apostar. Eu vou baixar aqui, eu vou colocar um número par, deixa eu ver, 20. Olha só. Ok, está na média, muito bom, suas dezenas estão bem equilibradas. Então, se você consegue equilibrar as dezenas, significa que seus jogos estão bons. Agora, suponhamos que você se preocupa apenas com 16 números e não se preocupa com isso daqui. Olha o que acontece. Vou colocar aqui um número ímpar. Deixa eu ver um outro número ímpar aqui que dá para a gente usar, o 3. Vou colocar o 23. Olha como ficou. Uma pessoa que só se preocupa com 16 números e não equilibra a planilha, não equilibra suas apostas, faz isso. Ó. O jogo está muito ruim. É para isso que serve a planilha. A planilha ela vai olhar dentro das combinações. Ela não vai olhar simplesmente os 16 números. Apostar em 16 números é muito fácil. Agora, o que você tem que se preocupar é isso. Será que você está colocando números corretos? Então a planilha ela vai verificar e vai falar, olha, é muito arriscado você apostar com as dezenas muito desequilibradas. Mas vale o risco se for um bom palpite. Agora, isso aqui, ele já coloca, ó, não recomendamos. Apenas 19 vezes uma combinação assim foi premiada. Das 1.400... dos 1.400 sorteios que já teve, apenas 19 vezes aconteceu uma combinação desse tipo. Tá bom? Então essa é a explicação do porquê nós estamos utilizando uma planilha com 16 dezenas. Agora nós vamos explicar o que é equilíbrio de dezenas. Então, aproveitando esses mesmos números, nós vamos explicar o que significa o equilíbrio de dezenas. Para isso, nós vamos utilizar essa tabela aqui do lado. Então, olha bem para a tabela. 3 números pares e 12 números ímpares. Apenas 3 vezes isso aconteceu nos sorteios da Loto Fácil. Apenas 3 jogos tinham 3 números pares e 12 números ímpares. O que isso significa? Que se você colocar aqui em cima 3 números pares e 12 números ímpares, significa que você tem menos chance de acertar. Porque apenas 3 vezes isso aconteceu. Tá? Então, são 3 para 1.400 e pouco, que já é a quantidade total de sorteios que nós temos atualmente. Então, ó, e se vocês colocarem 4 números pares e 11 números ímpares? Apenas 19 vezes isso aconteceu. Corresponde a 1% dos jogos que a Loto Fácil já sorteou. Então ainda não é recomendável. Agora, se você colocar 5 números pares e 10 números ímpares, ainda não é aconselhável. Mas, se você julga que é um bom palpite, então dá para arriscar. Tá bom? A gente ainda não aconselharia você fazer um negócio desse. Mas se você vê que é um bom palpite, então dá para arriscar. Notem que é justamente isso que nós colocamos aqui, ó. Nós fazemos uma avaliação das combinações que são geradas, baseado nos números que vocês digitaram, e nós informamos se essa combinação está ou não equilibrada. Tá bom? Mais um aqui só para nós entendermos, ó. 6 números pares e 9 números ímpares corresponde a 288, é um número que está na média. Se vocês colocarem 7 números pares e 8 números ímpares, ou 8 números pares e 7 números ímpares, é justamente o que acontece na maioria dos concursos. Lembrando que essa estatística aqui é baseada nos sorteios, ou seja, em 15 dezenas. Então, se vocês vão colocar em 16 dezenas, é claro que o melhor que vocês têm que fazer é colocar 8 números pares e 8 números ímpares, tá? 16 aí, colocar metade, metade, ok? Então essa é a explicação
do que significa equilíbrio de dezenas. Procurar fazer com que vocês tenham 7 pares e 8 ímpares ou 8 pares e 7 ímpares. A outra explicação que nós vamos dar é por que não apostar em números que já foram sorteados. Então veja só, eu vou escolher um sorteio qualquer aqui em cima para exemplificar justamente essa questão. Vou escolher o 1415. Deixa eu ver os números. Ó, esses daqui são os números que já foram sorteados no concurso 1415. Eu vou digitá-los aqui em cima. 25, 18, deixa eu apagar, assim fica melhor. Pronto. 6, 17, 24, 13, 19, 2, 12, 4, 23, 15, o 10, 22 e o 5. Então, olha só. Ele está informando para mim, inclusive, olha só que interessante, ó, a explicação anterior. Nós temos 8 números pares e 7 números ímpares. Tá vendo? Então, na explicação anterior, sobre o equilíbrio de dezenas, eu estava falando justamente sobre isso. A maioria dos jogos que saem, eles têm 8 números pares e 7 ímpares, ou 7 números pares e 8 ímpares. Dá uma olhada na tabela. É justamente o que a tabela mostra. Tá bom? Lembrando, pessoal, essas planilhas que nós entregamos para vocês, é para vocês justamente analisarem. Não é para vocês ficarem entrando em YouTube e ficar ouvindo um monte de blá 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 sobre Loto Fácil, sobre Mega Sena, caso vocês apostem em Mega Sena também. Não importa qual seja o jogo, vocês precisam analisar, vocês precisam comprovar. Vocês não podem, de forma alguma, acreditar em palpites sem uma comprovação, sem uma estatística por trás daquilo. Então, isso que nós queremos é justamente que vocês peguem a planilha, analisem com seus próprios olhos, vai atrás, dá uma conferida nos jogos da Caixa Econômica Federal, tá? Verifica isso. Vocês têm que comprovar se tudo aquilo que nós estamos falando é real. Tá? Então, por mais que tenha uma tabela aqui, vai lá, pega a planilha da própria Loto Fácil, que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, faz o download, verifica você mesmo. Tá? Nada desse negócio de, você ouve um palpite de qualquer um no YouTube, e aí você vai para a lotérica gastar seu dinheiro para apostar em uma coisa que você não sabe. Você tem que analisar primeiro, tá bom? Continuando. Então dá uma olhada, ó. Nós temos aqui a planilha avisando, alerta, essas dezenas já foram premiadas com 15 pontos. Dificilmente isso acontecerá de novo. Então, quando aparece esse alerta, é justamente para você desistir desses números. Não joga neles. Mas por que eu não posso jogar? Qual o motivo? Vamos dar uma olhada aqui na base. A planilha base é onde nós colocamos todos os sorteios, tá? Agora, essa parte da planilha é justamente onde nós mostramos quantas vezes esses números premiaram 15 pontos. Apenas uma vez. Se vocês pegarem qualquer sorteio e vocês verificarem, vocês vão ver que apenas uma vez eles foram sorteados. Então, raramente eles se repetem. Claro, se vocês quiserem apostar nesses números, vocês podem conseguir premiação de 14 pontos, 13 pontos, enfim. Mas se vocês estão querendo premiação de 15 pontos, dificilmente vocês vão ter. Então é melhor que vocês apostem em números que ainda não foram sorteados. Tá bom? As chances de vocês são maiores. Então essa é a explicação do porquê nós não apostamos em números que já foram sorteados. Nós colocamos os números na planilha, verificamos se eles já foram sorteados. Não foram? Então a gente continua e verifica se as dezenas estão equilibradas. 8 números pares e 7 números ímpares, ou 7 números pares e 8 números ímpares. Estão equilibradas? Ótimo! Aí nós passamos para o terceiro filtro, que é o que nós vamos explicar agora. Então o próximo filtro que nós vamos explicar é justamente mostrar
como saber quais os números que vão aparecer no próximo sorteio. Então, é exatamente isso que nós queremos que vocês entendam. É possível saber quais os números vão aparecer no próximo sorteio, tá bom? E nós vamos usar essa mesma planilha para mostrar para vocês isso. Então, aqui na nossa planilha, quando vocês vão ali na base, deixa eu voltar aqui. Quem comprou a fórmula de aposta já conhece bem essa parte. Inclusive, essa parte ela também está na primeira planilha que nós disponibilizamos, que é a planilha gratuita, que todo mundo tem. Então, a base aqui é concurso, a data desse sorteio, as bolas, com a numeração, né, das dezenas. E aí nós acrescentamos uma coluna par, tá? Isso daqui é uma das atualizações que nós temos. Uma coluna par e uma coluna ímpar. Ele vai mostrar a quantidade de dezenas pares que cada jogo tem e a quantidade de dezenas ímpares. Olha só, a maioria delas tem 7 dezenas pares e 8 ímpares, tá? Aí depois vai diversificando aqui. Opa, desci demais. Vamos voltar. Pronto, acabei descendo um pouquinho ali. Então, a explicação que eu quero mostrar não é nessa área. Vamos mais para a direita. Aqui nós verificamos as combinações, tá? É uma área que também vocês têm aí na planilha de vocês. E agora, a parte nova. Eu não vou nem mostrar outra área ali, por enquanto, para não atrapalhar. Dezenas que não foram sorteadas. Então, essa parte aqui, ele está mostrando para mim quais os números que não saíram no determinado concurso. Então, ó, vamos supor que nós estamos no concurso 1415, tá? Isso daqui é do dia 23 de setembro. Nós já estamos, esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2016, mas vamos supor que nós estamos no 1415. Aí eu quero que ele me mostre quais as dezenas que não saíram nesse concurso. Aí ele está mostrando, ó. As dezenas que não saíram foi o número 1, o 3, o 7, o 8, o 9, o 11, o 14, o 16, o 20 e o 21. Tá? Então, essas dezenas não saíram no concurso 1415, ok? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, sempre ficam 10 de fora. Das 25 dezenas, 15 delas são sorteadas. E sempre ficam 10 de fora. Então, cada linha aqui tem 10 números. Ok? Essa explicação? Então, ainda falando do 1415, eu posso afirmar que esses números aqui são os números que vão aparecer no próximo concurso, que é o 1416. Como que eu posso afirmar isso? Se eu pegar esses números aqui e começar a procurar aqui embaixo, ele vai mostrar para mim que alguns daqueles números ali selecionados estão aqui. E que geralmente, qual é a média para a gente acertar? Porque sempre são os 10 que aparecem? Não, não é sempre que aparecem os 10. A média, para vocês terem uma ideia, é de que 6 números é que aparecem. Então, para vocês não terem o trabalho de ter que ficar procurando aqui embaixo, nós criamos uma outra área. Vamos mostrar aqui. Essa tabela está mostrando quais os números que não foram sorteados, tá? E aí essa outra tabela, ela serve justamente para mostrar quais as dezenas que apareceram no concurso atual. Quais dessas dezenas aqui, que não foram sorteadas, apareceram no concurso atual. Então ele está me falando, ó, dessas dezenas aqui que vocês selecionaram, a 1, a 3, a 7, a 8, a 9, a 11, a 14, a 16, a 20 e a 21, olha só, a 3, a 7, a 8, a 9, a 14
e a 20 apareceram no próximo concurso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Então, o que nós temos para explicar para vocês é, sempre quando vocês perderem, entre aspas, uma coisa que a gente vive falando para vocês, a maioria dos apostadores amadores, eles ficam muito naquele negócio, eu ganhei, deu certo. Quando a pessoa perde, ela já acha que está tudo errado, que nada funciona, e não é bem assim. Quando um jogador de xadrez ele perde uma peça para o adversário dele, ele acabou de verificar qual a próxima jogada que ele tem que ter. Quando um jogador de pôquer ele perde uma jogada, ele sabe que a informação que ele pegou anteriormente, de como que ele perdeu, quais as atitudes do adversário, é justamente a informação que ele vai pegar para a próxima aposta. Então, apostadores de loteria, nós vemos tanto Mega Sena, Loto Fácil, Loto Mania. Pessoal, não é para vocês ficarem com essa coisa de aposta uma única vez, aposta 2 vezes, aposta 3, errou, e aí você acha que pronto, nada funciona, nada dá certo e começa a querer desistir. Não é assim que se joga. Tá na hora de começar a apostar igual gente profissional. Pessoal, perdeu uma aposta, a primeira coisa que você vai fazer, quais as dezenas que não apareceram? As que não apareceram foi a 1, a 3, a 7, a 8, a 9, a 11, a 14, a 16, a 20 e a 21. Pronto, você vai ter que montar 2 jogos com elas. Faz delas as suas dezenas fixas. Entenderam? Não é para ficar desistindo de jogo, porque quanto mais você desiste, aí você zera tudo. E aí você acaba perdendo, você não pode desistir, você tem que continuar. Analisa, bola e estratégias. Olha só, isso daqui é uma comprovação, ó. Nós vamos entregar isso daqui para vocês, tá bom? Isso daqui é uma comprovação. Vocês podem olhar aqui qualquer tabela, tá? Eu não estou nem rolando aqui a página para vocês conseguirem pegar, ó. Pega o número do concurso, tá? Porque é muita informação, não dá para eu voltar ali nas dezenas. Mas pega o número do concurso, baixa as dezenas da Loto Fácil, coloca agora aí do seu lado. Verifica se esses números que eu estou colocando aqui realmente são as dezenas que não apareceram, que não foram sorteadas nesses jogos. E depois, verifica se esses números aqui realmente correspondem às dezenas que não apareceram no jogo e que acabaram aparecendo no de baixo. A forma que você tem que analisar aqui é a seguinte, ó. Esses daqui são os números que não apareceram. O 2, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, 16, 17, 20 e o 23. Eles têm que aparecer no próximo. Aí eu venho aqui do lado na linha de baixo, tá? É na linha de baixo, é no próximo concurso. E eu vou analisar. Ó, realmente, o 2 apareceu, o 9, olha ele aqui, o 11 e o 12, ó, 11 e o 12, 16, 20 e o 23, 16, 20 e o 23, certo? Então, isso daqui é para comprovar. Chega desse negócio de vocês ficarem gastando o dinheirinho suado de vocês, ouvindo palpite de gente que pega papel de pão, fica rabiscando um monte de besteira, grava vídeo e lança para vocês. Isso daqui é para comprovar. Pessoal que não confia no nosso método, ótimo, vocês são justamente o pessoal que mais ajuda. Todas as críticas que nós recebemos, elas servem para ajudar a gente a analisar quais os pontos fracos e fortes das nossas planilhas, o que ajuda e o que não está ajudando, tá? Então o pessoal que quiser criticar, não tem problema não, pode criticar, porque a ideia é justamente isso. Mas mesmo assim, o pessoal que critica, eles estão certos, porque o que eles não querem é ser enganados, tá? Nós também não queremos ser enganados, então a gente começou isso daí e a gente ficava analisando muitos e muitos vídeos, vocês não têm ideia quantos vídeos a gente analisou. Então, a nossa proposta é justamente essa. Pessoal, pega essas informações, vai atrás dos números e compara. Comparou e viu que está legal, dá um feedback pra gente. Ó, pessoal, funcionou, a gente conseguiu os resultados legais e só faltou, sei lá, faltou por 3 dezenas, faltou por 2 dezenas. Isso vai ajudando a gente a aprimorar o trabalho. Vocês viram que isso que foi mostrado agora sobre as 10 que não saíram no concurso
É o terceiro filtro que nós utilizamos. Então nós temos que fazer várias análises para depois apostar. Então, pessoal, o vídeo ele está ficando muito extenso, eu vou encerrar. Nós temos muitas informações ainda para transmitir para vocês, temos mais um vídeo para gravar. Então, assim, antes de encerrar, eu quero colocar uma coisa aqui para vocês sobre uns comentários que eles são muito comuns em relação à loteria. Tem algumas pessoas que falam, se eu descobrisse uma técnica, eu não divulgaria para as pessoas. Então, se vocês estão divulgando é porque é mentira. Nós já não pensamos dessa maneira, tá? E não é simplesmente por uma questão de bondade. Nós acreditamos que um ajudando o outro é o melhor trabalho que se tem que fazer. Mas não é só por isso, tá? Se vocês analisarem quem procura ouro, vou até colocar uma das coisas que um colega nosso aqui da equipe, ele respondeu em um dos comentários, que é justamente uma das coisas que nós usamos em uma das nossas aulas. Se você procura verificar as pessoas que procuram ouro, profissionalmente falando, eles não procuram ouro sozinhos, tá? Eles não vão para o meio da floresta, para o meio do deserto, procurar ouro sozinhos. O que eles fazem é chamar várias pessoas e começar a procurar. Quando eles verificam que uma das pessoas encontrou a primeira pepita de ouro, eles saem do lugar onde eles estavam procurando e já começam a modificar o mapa. Então eles fazem um novo mapeamento de como o ouro pode estar localizado ali naquela região. Portanto, pessoal, por que nós transmitimos, compartilhamos informação? Porque uma vez que vocês disserem, olha, eu ganhei com a ajuda da técnica X que vocês passaram, eu ganhei com a ajuda da técnica Y, a gente começa a mudar. Quem está acompanhando a gente aí há meses atrás, sabe que há 6 meses atrás a planilha que nós passávamos era outra. Era uma outra planilha, que ela não tinha todas essas informações. Aquela planilha, ela foi a base para essa planilha que vocês estão vendo. E acredite, ela não tinha nem metade da informação que tem agora. Não tinha nem 1/3 do cálculo que tem agora. Por que nós temos todos esses cálculos? Porque nós fomos acompanhando justamente os nossos ganhos e o ganho dos nossos clientes. Tá bom? Então é isso, pessoal. Não pensem de forma egoísta que uma pessoa que acerta na premiação, ela não vai divulgar a forma que ela acerta com os outros. Tem pessoas que pensam assim e realmente não vão divulgar, mas não é a nossa maneira, tá? Então nós acreditamos que quanto mais pessoas estiverem jogando, melhor ainda. Só para comprovar isso que eu estou falando, faça uma pesquisa. Procurem sobre a... Como que é o nome do jogo? Supercena, isso, Supercena. Pesquisem sobre a Supercena, inclusive tem um apostador muito famoso chamado Taufik Darhal, que ele fez a mesma coisa que nós fizemos. Ele criou um manual, tá? E ele disponibilizava esse manual. Assim que ele disponibilizou esse manual, a Caixa Econômica deixou de lançar a Supercena. Por quê? Muitas pessoas estavam ganhando de forma muito fácil. Então, a Loto Fácil hoje, por que ela ainda se mantém? Porque as 15 dezenas elas não estão se repetindo. Quando vocês começarem a verificar que 15 dezenas que foram sorteadas agora, elas já foram sorteadas anteriormente, pode se preparar. A Loto Fácil vai começar a ficar cada vez mais fácil, tá bom? Então nós vamos encerrar por aqui para não ficar muita informação. Eu estou falando aqui, não estou nem mexendo na planilha. Próximo vídeo tem uma técnica nova aí que nós vamos disponibilizar para vocês. É uma planilha que nós estamos preparando e que ela serve não apenas para a Loto Fácil, mas para todas as loterias. Tá bom? Grande abraço para todos, boa sorte.